pessoal, Missão Aprender na Área, eu sou a professora Jimena e hoje nós vamos falar sobre filogenia. Mas o que é filogenia? Vamos primeiro entender o que significa a palavra. Filogenia, filos vem de espécie, genia vem de origem. Então fala um pouco sobre a origem dessas espécies e as relações de parentesco entre esses seres vivos. E a filogenia ainda é representada através de uma árvore chamada árvore filogenética, que é essa daqui. Essa árvore filogenética é um exemplo de árvore, onde nesse caso aparece o domínio Eucária, que é o domínio do reino Plantae, Animalia, reino Fungi, reino Protista, e ainda temos o domínio Procária, das árqueas ou arqueias e das bactérias. Então nós temos vários tipos de árvores filogenéticas. Vamos aprender um pouco mais o que é uma árvore filogenética e como montar uma árvore filogenética. Primeiro nós temos que entender como que essa árvore se comporta, como ler, interpretar essa filogenia. Primeira coisa é a raiz. Temos que observar a raiz, que é onde fica o ancestral comum. Então a raiz localiza-se aqui e esse ancestral é ancestral comum no número 1, 2, 3 e 4, que está nas pontas, que se simboliza os descendentes dessa árvore filogenética. Outra leitura interessante da filogenia é ler sempre de baixo para cima, onde embaixo nós temos os seres mais antigos e quanto mais nós subimos ou caminhamos aqui para esse lado, mais recente esses seres vivos são. Então esta é a relação que eu estava tentando mostrar para vocês lá no início na filogenia, ok? Outra coisa importante, táxons. Os táxons são esses grupos de seres vivos, que no outro slide estava como 1, 2, 3 e 4, agora a gente vai colocar como táxon A, táxon B, táxon C e táxon D. Outra coisa importante na filogenia são as características. As características são parâmetros analisados. Então eu posso ter características específicas de cada táxon, eu posso ter característica compartilhada, como esta e esta. Então eu posso ter muitos tipos de característica, uma outra coisa importante quando a gente fala de filogenia. Então quais características nós temos? Primeira característica, plesiomorfia. Uma plesiomorfia é essa característica aqui, que ela simboliza uma característica comum a todos os táxons presentes nessa filogenia. É uma característica ancestral. Outra característica que nós temos, apomorfia. Apomorfia é uma novidade evolutiva que apareceu aqui em C e em D. São características específicas, mas são novidades evolutivas em relação à plesiomorfia. Agora, a sinapomorfia. Quando eu tenho apomorfias compartilhadas, eu tenho uma sinapomorfia, como mostra aqui. Essa apomorfia é compartilhada em C e D, então é uma sinapomorfia, e essa aqui é compartilhada por P, C e D. Ok? Outra coisa importante de se saber numa filogenia são os grupos. Então nós temos aqui uma outra árvore filogenética, que temos o táxon A, B, C, D, E, F, G, H. E aí eu vou escolher um ancestral comum, que é esse daqui, e vou eleger este grupo E, F, G, H. E esse grupo, como tem o mesmo ancestral comum, ele é denominado grupo monofilético. Percebam que nesta imagem, se eu escolhesse esse ancestral, este seria o grupo monofilético. Então eu teria até, se eu escolhesse esse ancestral, um grande grupo monofilético. Ok? Outro grupo, vamos aqui nesse mesmo exemplo. Eu pego o ancestral agora comum, que é esse daqui, e eu escolho dentro desse grande grupo monofilético, esses grupos aqui. Como ficou o grupo A e o B de fora, isso chama-se grupo parafilético. Beleza? Vamos então para o último grupo. Agora eu tenho novamente essa árvore filogenética. Vou escolher, não preciso escolher um ancestral comum, mas eu vou escolher grupos aleatórios. Aqui eu tenho um grupo monofilético,
Aqui, ó, EFG é monofilético em relação a esse ancestral, E e F é monofilético em relação a esse ancestral, C e D é monofilético em relação a esse ancestral. Peguei mais de um grupo monofilético, então eu tenho um grupo polifilético. Beleza, agora a gente já sabe muita coisa sobre filogenia, vamos aprender a montar uma árvore filogenética ou cladograma. Esse nome cladograma, para ser um cladograma, eu preciso de categorias, eu preciso que tenham relações de ancestralidade entre os descendentes, senão não é um cladograma, beleza? Então eu vou pegar aqui, hipoteticamente, 5 grupos de insetos. O grupo A, o grupo B, C, D e E. Como é que a gente faz para poder montar uma árvore filogenética? O passo mais simples, o caminho mais simples, é através de uma tabela. Então eu tenho uma tabela, coloco aqui os táxons e aqui eu coloco as características que eu consigo observar. Aí depende das características que você está analisando. Então nesse caso eu coloquei número de patas, corpo preto, antenas compridas, asas e proteção de asas. Como é que a gente completa essa tabela? A gente coloca 0 quando não tem nenhuma característica, quando ela é ausente, e 1 quando a característica é presente. Lembrando que o importante é a característica presente. Então vamos lá, patas. O que a gente observa? Que todos os insetos aqui têm patas. Então eu boto um para todos. Cor preta. O primeiro é cinza, então nele faz 0. E todos os outros eu boto 1. Outra característica, antenas compridas. Então percebam que o táxon C, D e E tem as antenas em cima maiores do que o grupo A e B. Outra característica, asas. A gente só encontra no táxon D e E. E por último, essa proteção aqui marronzinha, ó, desse inseto, que é uma proteção de asa. Completei a tabela, agora o que eu vou fazer? Nós podemos observar de uma outra maneira. Eu posso pegar essa tabela também, para ficar mais didática, e colorir. Eu colori aqui quem tem, né? Quem tem as patas, quem tem a cor preta, de laranja, as asas compridas de azul, as antenas compridas de azul, as asas em cinza e a proteção de asas em verde. Vou fazer minha filogenia. Nesse caso, eu sempre observo as características. Quem mais tem características, geralmente são mais antigos, né? Essa característica aparece em todas, é uma plesiomorfia. Mas eu vou classificar os táxons aqui de baixo para cima na ordem. Táxon A, mais antigo, depois o táxon B, C, D e E. E aí eu vou colocar as características. Lembrando que as características, sempre o que está depois das características é quem tem. Quem está antes da característica não a possui. Vamos observar? Patas. Então eu coloco aqui a característica pata. Significa que todos os táxons a possuem. Outra característica, corpo preto. Como o A não possui, ó, o A está antes da característica. Quem possui? O B, o C, o D e o E. A característica antenas compridas. O táxon C, D e E possui. Quem está antes não a possui. Próxima característica, asas. Nós encontramos no grupo D e E. Próxima característica, proteção de asas, que é uma apomorfia do táxon E. Ok? Espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, entra no nosso canal, manda sua mensagem e a gente prepara uma aula especialmente para você. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima!